Bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar de julho, webinar da Future de julho. Esse mês, com uma parceria aqui dos nossos principais parceiros, a Trend Micro, aqui sendo representado pelo Henrique Bonomo, no qual vamos tratar de um tema extremamente relevante, ainda mais nos dias atuais, né? no mundo ainda imerso a um cenário pós-pandêmico, em que os colaboradores acabaram precisando estar trabalhando de formas remotas, mas as ameaças tiveram um grau de crescimento tremendo, né? Que o tema é justamente como responder às ameaças nos nossos ambientes. Então, para isso, nós trouxemos aqui numa parceria a Trend Micro, representada pelo Henrique Bonomo, e também contamos com o Bruno Lima. Bruno Lima é pré-vendas aqui da Future, especializada nas soluções tanto de meios de comunicação, proteção de dispositivo e respostas em incidentes também. Então, quanto à agenda desse encontro de hoje, quanto à agenda desse nosso bate-papo, nós vamos começar dando uma visão geral de como a Future apresenta para o mercado uma solução, trazendo uma estratégia envolvendo tanto processos, serviços e ferramentas e soluções para que no conjunto dessas tecnologias a gente consiga responder de forma eficaz, consolidada e de maneira rápida e eficiente aos incidentes. E para isso nós vamos apresentar, no primeiro momento, nós vamos conversar um pouco, demonstrar um pouco para vocês como isso se dá, como esse modelo, como essa solução se dá, utilizando aí no máximo 15 a 20 minutos, e logo na sequência uma demonstração prática, como o nosso programa, o nosso webinar já diz, né? Webinar Segurança na Prática, uma demonstração da própria plataforma, que acaba sendo um dos nossos parceiros utilizados na resposta aos incidentes, sendo o coração da identificação, detecção e resposta a essas ameaças. Então, agradeço novamente a disponibilidade de todos vocês, espero que esse encontro aqui seja muito positivo, benéfico, que alimente realmente o repositório de informações de vocês, e deixo aberto aqui para o Bruno Lima iniciar a primeira parte dessa apresentação, tá bom? Um grande abraço a todos. Bruno Lima, fique à vontade e pode iniciar a sua apresentação. Perfeito, PV. Muito obrigado aí pela apresentação, por essa abordagem inicial. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, como o Paulo Vitor bem falou, a gente vem trazer uma visão, né, de como a gente precisa, né, ter uma estratégia para detectar e responder essas diversas ameaças em nossos ambientes. Tá? Então, né, trazendo um panorama atual enfrentado pelas companhias de uma forma geral, né, a gente tem aí o aumento do cybercrime, né? Isso é algo que vem crescendo constantemente. Os cybercrimes, eles estão cada vez mais automatizados, especializados, e é algo que está no nosso dia a dia. Inclusive, a gente hoje tem essa visão em portais, em plataformas que antes a gente não tinha visibilidade desses ataques que vêm acontecendo mundialmente, como, por exemplo, né, em jornais, em fóruns onde o tema era entretenimento, a gente hoje tem essas notícias no nosso dia a dia. Então, isso é algo que tem tirado o sono, né, dos diretores, dos CIOs e dos responsáveis pela área de segurança das companhias, né? E a gente, né, para tentar nos ajudar, né, a endereçar esses cybercrimes, né, durante um bom tempo, né, vem surgindo as leis de regulamentações, né, como o PCI. No Brasil, a gente tem a LGPD, né, um tema bem forte aí nos últimos 2 anos, onde essas leis, né, de fato, vêm para nos ajudar as companhias a endereçar esses cybercrimes, né? Vem nos dar um norte, nos dar diretrizes para, né, reduzir esses cybercrimes. Porém, se a gente parar para analisar, né, que uma ameaça é algo que pode colocar em risco, né,
o nosso negócio, a nossa empresa, as leis gerais, né, as leis de regulamentações, elas acabam que se tornam uma ameaça, né, porque se nós não aplicarmos essas diretrizes, investir nas tecnologias, a gente pode, né, sofrer uma sanção administrativa ou até mesmo perder negócio, né, se a gente não tiver em compliance. E esse é um grande desafio, né, devido a um investimento limitado que as companhias possuem para poder aumentar, combater esses cybercrimes que vêm crescendo constantemente e responder a essas regulamentações, né? A gente sabe que é um desafio, por mais que esse investimento ele vem sendo priorizado nas companhias, mas é algo que ainda não consegue acompanhar na velocidade que as empresas precisam para tratar esses dois temas, né? E como que normalmente as empresas elas têm utilizado esse investimento para tratar essas dores, né, essas necessidades de segurança. A gente tem acompanhado que as empresas elas contratam, né, mão de obra, né, isso a gente enxerga como um grande problema, né, porque, primeiro, é necessário, né, contratar uma mão de obra qualificada, e o mercado, como a gente tem acompanhado, ele está muito aquecido, e os profissionais, né, esses poucos profissionais que são qualificados, a gente tem observado que frequentemente eles têm mudado de companhias, de empresa, têm migrado em busca de melhores salários, né? Então isso gera um turnover, né? E um segundo ponto é que normalmente esses colaboradores, essa mão de obra escassa, ela é regida, né, por regulamentações, por uma CLT, por exemplo, e eles precisam tirar férias, né? Essa mão de obra ela está sujeita a um problema de saúde, então esse é um outro desafio. E segurança da informação é algo que tem que ser 24/7, né? Por mais que a sua empresa ela trabalha 8/5, se acontecer um incidente depois do horário, no final de semana, não dá para esperar a segunda-feira, né, para a gente tratar esse incidente, né, porque pode ser tarde, né, o impacto já pode ter sido muito grande. Então, esse é um outro desafio, né, que precisa ser endereçado, e muitas das vezes esses profissionais que têm um nível de qualificação alto, né, não têm o hábito, né, não têm afinidade por trabalhar em final de semana ou trabalhar durante a madrugada. E também um outro ponto é com relação à especialização, manter esse profissional, essa mão de obra constantemente especializada, qualificada, né? É um outro desafio, porque se hoje você investiu num treinamento, vamos supor, de um Next Generation Firewall para esse colaborador, daqui a 2, 3 meses pode ser que o fabricante daquela tecnologia lançou novas funcionalidades e, consequentemente, ele já vai estar desatualizado, né? Então, esse é um grande desafio. E, normalmente, as empresas utilizam esse investimento também para adquirir tecnologias, né? E são diversas as tecnologias, muitas das vezes, né, não sabem em qual tecnologia investir, frente a diversas tecnologias que a gente tem, né, para endereçar diversos problemas, diversas camadas da segurança em nossos ambientes. E essas tecnologias, normalmente, né, requer um investimento elevado, né, onde a gente pode ter tecnologia aí que pode custar milhões, né? Então, esse é um outro ponto. E, normalmente, tem tecnologia que tem um certo nível de complexidade, né? Não é simples operar, gerenciar, né? Quando a gente, por exemplo, fala de camadas de proteção de dados, CIEM, IPS, já são tecnologias que requerem um certo nível, né, de conhecimento para operacionalizar essas plataformas. E por quarto, né, essas tecnologias são desconectadas, né? Normalmente não tem uma integração entre as plataformas. Claro que em alguns casos a gente consegue integrar uma tecnologia com a outra, mas no geral essas tecnologias elas não têm uma conexão, e esse é um grande desafio. E quais as consequências disso, né, pessoal? Primeiro, a falta de mão de obra, né?
ou, né, você não consegue encontrar a mão de obra qualificada para te ajudar, ou você não consegue o investimento necessário para investir na mão de obra que você precisa, né? Segundo, né, falta de visibilidade, né? Devido a essas ferramentas desconexas, falta de profissional qualificado, né, você acaba não tendo essa visibilidade do que está acontecendo no teu ambiente. E terceiro, né, a falta de planejamento adequado, seja porque, né, a organização não tem uma estratégia de fato de planejar, ou porque não tem uma equipe, né, não tem braço suficiente para trabalhar no planejamento, né? E com isso, né, o que a gente tem observado no mercado, né, são equipes reduzidas que estão ali, né, trabalhando constantemente de forma reativa e que não conseguem, de fato, fazer um planejamento e ter uma visão completa do ambiente, né? E com essas ações reativas, em constante, né, tratativa de incidente, né, por mais que eles estão o tempo todo ali focados tratando esses incidentes eles continuam a acontecer constantemente, né, porque ele não consegue tratar de uma forma ampla, né, desde o planejamento. Então, os incidentes estão ali ocupando o dia a dia dessas equipes, certo? E essa é uma abordagem que a gente tem acompanhado das companhias que têm adotado essa estratégia, né, de fazer por conta própria, contratando mão de obra, contratando tecnologias pontuais para fazer sozinho, né? E qual que é a abordagem da Feature, né? A nossa abordagem é que você contrate uma empresa especializada, onde essa empresa especializada ela vai fazer uma segurança de ponta a ponta, ou seja, tratando desde o planejamento, a parte de controle, até a resposta, ou seja, uma segurança em profundidade, com soluções completas, ou seja, a gente vai tratar com você de gestão de ameaça, nós vamos tratar a gestão de ameaça como um todo, não vai ser algo pontual, né? Inclusive, com tecnologias adequadas, né? Inclusive, daqui a pouco o Henrique Bonomo vai nos apresentar, né, a plataforma da Trendmicro, uma das plataformas da Trendmicro, que vai nos ajudar a detectar de forma rápida e a endereçar esses problemas de segurança, né? E também, né, com uma empresa especializada, com uma equipe qualificada, onde toda a responsabilidade de gerir essas equipes, a qualificação dessas equipes, o turnover, né, até porque, né, uma empresa especializada tem os processos, tem os mecanismos necessários para gerir essas equipes, manter qualificada, né? Então, esse é um ponto importante. E atendimento 24/7, né? Como eu comentei anteriormente, segurança ela tem que ser 24/7, né? Não adianta tratar só em horários específicos. E fazer isso dentro de casa, né? Normalmente custa muito caro, né? Tem que montar toda uma equipe, tecnologia necessária. Então, é importante o atendimento 24/7. E com inteligência, né, pessoal? Não adianta a gente simplesmente tratar produto sem uma inteligência, né? Então, é preciso que se tenha uma equipe que vai, né, atuar de forma preditiva. E como que a Feature faz isso, né, pessoal? A gente faz isso através de dois grandes macros processos, que é o de gestão de riscos e o macro processo de gestão de incidentes. Aqui no macro processo de gestão de risco, nós temos 3 grandes processos, que o primeiro deles é a gestão de vulnerabilidade, onde aqui, né, a gente vai tratar vulnerabilidade desde a identificação dos seus ativos, a prioridade desse ativo, né, para o negócio, né, planejando os scans recorrentes, indo até a aplicação e a correção dessas vulnerabilidades, né, sendo uma aplicação de patch ou até mesmo, né, blindando, né, algum sistema legado. E o outro pilar, né, seria o processo de compliance, onde aqui a gente vai tratar vulnerabilidades, mas vulnerabilidades não tecnológicas, por exemplo, que vai desde segurança física,
como que está o seu sistema de gestão de segurança, né? Como que estão as suas políticas, toda a parte de conscientização dos usuários, auditorias e etc. E terceiro, né, seria a monitoração da marca, para entender, né, o seu nível de exposição, né, a ameaças de segurança, o que está sendo comentado em fóruns, no dark web, deep web da sua marca, e para que você, né, tome ações preditivas efetivamente, né. Dentro do macroprocesso de gestão de incidentes, nós temos o macroprocesso de monitoração de ameaças globais, onde aqui a gente vai acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Se tem algum ransomware que, para o seu segmento, algum malware que está sendo planejado para o teu segmento, e até mesmo se já tem empresas dos seus segmentos que já estão sendo atacadas, né? Para que a gente já possa, né, tomar ações ali preditivamente para corrigir essas vulnerabilidades. E também, né, todo o time de detecção e respostas aos incidentes para tratar e acompanhar, né, nossos ambientes internos para saber se a gente tem alguma vulnerabilidade e responder esses incidentes. E um ponto importante é que esses dois macroprocessos, gestão de risco e gestão de incidentes, precisam se conversar constantemente. Por quê? Porque em caso, por exemplo, de uma identificação de uma ameaça global, ou até mesmo, né, no monitoramento de marca, detectarmos que algo já está sendo explorado, esses processos precisam se conversar para entender se você possui aquela vulnerabilidade no seu ambiente, né, se você está exposto, né, ou se já tem algum controle que já está sendo tomado, para que você possa corrigir o mais rápido possível e não sofrer com essa ameaça. Esses dois macroprocessos conversam, né, fazem interface com o serviço gerenciado de segurança, que é o time que vai sustentar, operacionalizar, né, as tecnologias e inclusive, né, essas soluções que eu acabei de comentar, que vai te ajudar na gestão de vulnerabilidade, no monitoramento e etc. Então, é esse time que vai, inclusive, também tomar todas as ações de proatividade, aplicando, né, as melhores práticas de mercado nas diversas tecnologias, perfeito? E aí a gente tem a parte forense, né, que é para entender, em caso de algum incidente, o que é a origem desse ataque, né, o impacto, para que ele não volte a acontecer. E a gente tem essa visão. E por trás disso tudo, né, um time de inteligência de ameaça, que vai estar ali constantemente tomando ações preditivas, né, para que você esteja, né, constantemente, né, monitorado para prever em casos de alguma possível ameaça que está sendo comentada no mercado, né? E aí, incidentes podem acontecer, né, e caso algum incidente aconteça, esse MSS ele vai acionar o nosso time de continuidade de negócio, efetivamente. Perfeito? E agora, né, agora temos uma demonstração do Henrique Bonômio, né, uma das plataformas da Trend Micro, né, que uma plataforma que vem nos ajudar a detectar e responder a essas diversas ameaças, né, que vêm a tirar o nosso sono, né, e esses desafios. Perfeito? Perfeito, Com você, Bruno. Obrigado aí Henrique, pela fica à vontade. apresentação. Perfeito. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela. Perfeito.
Bonomo, entrou no mudo. Opa, pessoal, desculpa, tinha entrado no mundo aqui. Pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre a nossa plataforma de segurança da Trend Micro, tá? A nossa solução de detecção e respostas, né, multicamadas, ela está presente dentro dessa plataforma, que é o Vision One, tá? Então, basicamente, só para fazer um overview da solução, hoje nas empresas, né, a gente tem ali um time de segurança, né, que possui ali um trabalho árduo ali, né, de investigação para ter a visibilidade de todos os logs gerados pelas soluções de segurança, né, que estão presentes na infraestrutura. Atualmente a gente entende, né, que esse time, com a utilização ali de um EDR, ele consegue ter uma visão um pouco mais detalhada ali dos logs suspeitos, né, gerados nos endpoints, mas a gente tem entendimento, né, e tem esse conhecimento que só isso não é o bastante, né? Sabemos que existem outros pontos dentro da infraestrutura que acabam tendo ali um certo gap de visibilidade, né? E esses pontos quais seriam, né? Seriam ali, por exemplo, uma infraestrutura de rede, meu ambiente ali de servidores, né, workloads em nuvem, minhas aplicações em nuvem e meu ambiente ali da minha infraestrutura de e-mail. Então, todos esses vetores, né, da infraestrutura acabam gerando uma quantidade gigantesca ali de logs isolados e eventos que não têm contexto entre si, né, e fica a cargo ali do time, que já não tem ali o dia a dia ali muito tranquilo, né, correlacionar todos esses eventos para conseguir ali ter a visão do que realmente é importante, né, para que dessa forma ali seja possível identificar uma ameaça no ambiente ou início de um ataque que possa estar ocorrendo. É de conhecimento, né, que esses ataques eles não ocorrem em apenas um determinado ponto da infraestrutura, né? E o grande desafio desse time acaba sendo montar, né, todo esse quebra-cabeça para descobrir ali, ter a visibilidade do que está ocorrendo no ambiente, né? Então, o que o XDR vai fazer é quebrar essa barreira, né? A nossa solução de XDR, o Vision One, ele automaticamente, né, correlaciona todos esses eventos, desses pontos da infraestrutura, e não conta ali uma história, né? Ele traz ali para o time ali da linha de frente o que realmente é relevante. O XDR ele tem a capacidade de receber telemetria de endpoint, do meu ambiente cloud, da minha infraestrutura de rede, do meu ambiente de e-mail, e usando ali na tecnologia de automação, ele nos traz ali uma visão holística, né, de eventos de segurança, e assim ele acaba poupando o tempo e esforço ali do time de SOC, né. Um exemplo referente à telemetria, tá, pessoal, do que a gente recebe. Então, numa situação de ferramenta de correio, por exemplo, a gente consegue informações de cabeçalho, remetentes, anexos, enfim, detalhes internos ali do correio, né? Nos endpoints, por exemplo, a gente consegue olhar processos que foram executados, arquivos que foram baixados, chave de registro criados ou que foram alterados, comando de PowerShell. Então, toda essa informação de telemetria a gente recebe em nossa base de dados, né? E coleciona ela de acordo com alguns modelos e evidências que a gente já tem ali pré-built na solução, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a situação ali de um usuário abrindo um documento, né, um PDF, o comportamento esperado seria que uma ferramenta de PDF, o leitor de PDF ali fosse executado, né? Agora, se além do leitor de PDF a gente tem execução ali por trás de um PowerShell, foi feito um acesso a uma URL, o download de determinado arquivo. Então, todas essas informações, né, esses dados são correlacionados e são tratados pela nossa forma. Então, aqui, mais uma vez, a ideia é sempre estar tendo a visibilidade do que realmente é importante, tá? Então, aqui, basicamente, é como vai funcionar a solução, né? A gente vai receber esses dados brutos no nosso Data Lake, né? A gente vai utilizar ali tecnologias de machine learning, de data stacking, para colecionar esses eventos, e após correlacionar, a gente traz isso em forma de alertas por dentro da console da solução, tá? Então, a gente, além de trazer esses alertas, a gente tem as funcionalidades de respostas que a solução traz para esses incidentes, tá? Então, aqui para dar um overview, né? O Vision One, ele é uma plataforma SaaS, tá, pessoal? A solução ela fica na nuvem. É uma solução onde a gente vai conseguir colecionar todos os eventos e atividades de detecção e resposta de diversas camadas, né? Como eu falei, desde a minha camada de endpoint, minha camada de servidor, minha infraestrutura de e-mail. Então, a gente vai ter esses agentes, né, enviando telemetria e alimentando o nosso data lake. E quantos mais vetores eu vou adicionando, entrego a Vision One, mais informação, mais correlação eu vou ter e mais rápido vai ser ali para a minha equipe conseguir entender de fato o que está acontecendo no ambiente, né? E assim está conseguindo responder a esses incidentes de segurança, tá, pessoal?
Feito, fiz um breve overview, agora eu vou abrir aqui para a gente a console, tá? Do Vision One. Então, aqui a gente tem a aplicação Workbench. Basicamente, o que a gente vai ter aqui é o nosso painel com os alertas, tá? Então, aqui eu já tenho os alertas, né, desses dados que foram já correlacionados pela solução. Então, eu tenho o ID desse alerta, né, o modelo ao qual esses dados foram correlacionados. Então, aqui eu já tenho diversos modelos de ataques que já são pré-built da solução, né? Então, aqui por essa tela, eu tenho um ID, eu tenho o meu score de risco desse incidente, e isso vai aumentando de acordo com a quantidade de ativos ao qual esse incidente está impactando, né? Então, quanto mais endpoints, servidores, contas de e-mail, usuários eu tenho impactado referente a esse modelo de ataque, eu posso ter um aumento aqui do meu nível de score, que pode ser utilizado, né, pelo administrador da solução para estar priorizando esses alertas, tá, pessoal? Então, vamos clicar aqui no alerta, só para a gente ter uma visão. Clicando no alerta, a gente tem uma visão mais gráfica do que está acontecendo, tá? Então, aqui, basicamente, no meu canto esquerdo, eu tenho um summary, né? Eu tenho um overview do que é esse alerta. Então, foi um acesso web suspeito após o recebimento ali de um e-mail de spear phishing, né? Então, aqui eu tenho o meu nível de risco, eu tenho meu impact scope informando que eu tenho um endpoint, 2 contas de usuário e 3 mailboxes vinculadas a esse incidente de segurança, né? Dentro dos meus highlights, eu tenho meus eventos que ocorreram e que estão atrelados também a técnicas e táticas de ataque do framework do MITRE-ATT&CK, tá, pessoal? Então, aqui, basicamente, eu vou ter informação, né, de todos os processos, arquivos que foram executados, URLs que foram acessadas por dentro desse alerta, tá? E aqui, além de a gente ter essa visão gráfica do que está acontecendo, a gente já consegue tomar, através do alerta, algumas ações de resposta, tá? Então, por exemplo, clicando aqui com o botão direito nesse e-mail, a gente consegue aqui dar um show detail de profile, por exemplo, e ter uma informação de quem fez esse envio, qual recipiente receberam, o link que continha, né, embebido no body desse e-mail, e a gente consegue tomar algumas ações de resposta, né, como quarentenar ou deletar essa mensagem, né? Então, aqui eu tendo uma integração com Cloud App Security, que é uma solução da Tend de proteção a e-mail na nuvem, né, e as soluções de colaboração em nuvem. A partir dessa integração que a gente faz via API, né, com Cloud App Security da Trend Micro, a gente consegue estar quarentenando ou deletando essa mensagem na mailbox dos usuários, tá? Essa ação pode ser tomada para que algum outro usuário não venha também a clicar nesse e-mail de phishing que tem essa URL maliciosa, né? Então, aqui com outro item presente nesse alerta foi essa URL que ele acessou, né, após receber esse e-mail. Então, eu consigo pegar essa URL e adicionar ela a uma lista de bloqueio, tá? Então, por exemplo, através de uma integração com um agente da Tend que esteja no endpoint, no servidor, a gente consegue estar fazendo o bloqueio no nosso módulo de web filter, tá? Para que o usuário não tenha mais acesso a essa URL. E através do Vision One a gente também tem a capacidade de integrar com outras soluções de terceiros, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um firewall da Palo Alto, um firewall da Checkpoint, um firewall da FortiGate, a gente consegue integrar a console do Vision One via API com essas soluções e a gente consegue ali tá adicionando, né, gerando esse IOC, compartilhando esse IOC com outras soluções de terceiros para que, por exemplo, essa URL seja bloqueada ali no meu firewall de borda. Perfeito, pessoal? Um ponto interessante também que a gente consegue fazer a nível de resposta é referente ao endpoint ao qual recebeu, né, esse e-mail e executou o acesso a essa URL. Por exemplo, eu consigo estar isolando esse endpoint, então eu vou fazer com que ele perca acesso à minha rede interna e mantenha somente uma comunicação com a minha console do Vision One, tá? E através dessa comunicação eu consigo ali estar startando uma sessão remota via shell para esse endpoint, onde eu posso estar ali tomando mais algumas ações ali, né, mas no nível mais profundo ali de investigação, o que está acontecendo nesse endpoint ou nesse servidor, por exemplo, né? Então, aqui a gente já tem uma lista de comandos que a gente consegue executar via shell, né? Então, consigo rodar um ipconfig, ver informações de rede, dar um netstat para ver as portas que estão se comunicando com o endpoint nesse momento, ver a lista de usuários, matar um processo. A gente consegue também importar aqui para dentro do Vision One scripts, tá, customizados que vocês utilizem no ambiente. Então, se quiser criar um script para realizar um restart, um shutdown da máquina, para executar um processo ali de varredura, a gente consegue estar importando para estar automatizando também esse processo aqui de script. Perfeito?
Deixa eu só fechar aqui para voltar com o meu alerta. Perfeito, pessoal. Um outro ponto também, caso a gente tenha algum arquivo, algum executável que tenha sido gerado ali através, reportado, né, através desse alerta, a gente consegue, por exemplo, coletar esse arquivo, né, para fazer ali uma análise forense, ou eu consigo também submeter esse arquivo para a minha sandbox, tá, que é uma feature também que está presente no Vision One. Então, eu consigo enviar esses arquivos para que eles sejam ali testados, né, num ambiente isolado ali, para que eu tenha mais informação se realmente nesse arquivo tem algo malicioso ou não, tá, pessoal? Então, isso é uma das possibilidades de resposta que a gente tem aqui por dentro do Workbench, tá? Um outro ponto interessante é que a gente consegue estar automatizando essas ações de resposta também, tá? Então, eu consigo estar fazendo com que a solução já tome algumas ações, né? Sem a necessidade, por exemplo, do administrador estar abrindo o alerta ali que seja mais crítico, né? Que seja suspeito ou altamente suspeito. Então, se um tipo de alerta desse for identificado aqui por dentro do Vision One, eu posso estar configurando para que a própria solução tome essas ações de resposta, né? Então, sem a necessidade ali que o administrador, como eu falei, tenha acessado esse alerta e tenha feito essa validação, né? Como se trata já de algo que foi validado como crítico, a gente está falando aqui de dados que já foram correlacionados, né? Então, a gente consegue estar automatizando essa resposta ou definindo para o semi-automation, onde a própria Vision One vai indicar as ações que você pode tomar e você pode definir se ele vai tomar ou não essas ações, tá? Então, aqui, pessoal, por dentro do Workbench, então, por exemplo, a gente abriu, né, esse alerta, que foi um caso ali de um acesso web realizado através de um e-mail que o usuário recebeu, e esse e-mail continha uma URL suspeita, né? Mas aqui a gente ainda tem um outro ponto de colecionamento, que é fazer com que esses alertas façam parte de algo maior, né? De um incidente, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem outra tela, que é um Incident View, onde a gente novamente tem a informação, né? Tem um ID para esse incidente, tem um Incident Name, e aqui a gente tem a quantidade de alertas que estão associados a esse incidente, tá, pessoal? Então, aqui, novamente, eu tenho todo o meu Impact Scope, né, que é a minha listagem de endpoints e usuários, servidores, contas de e-mail que estão com referência, né, por dentro desse alerta. Se a gente clicar, aqui, basicamente, a gente tem um breve resumo, né, do que está ocorrendo, e aqui a gente tem listado, né, todas as técnicas e táticas de ataque do MITRE que estão fazendo referência a esse incidente, tá? Então, aqui a gente tem os 4 alertas que fazem parte desse incidente. Então, aqui eu tenho um modelo de ataque que a gente consegue ver lá também por dentro do Workbench, e um dos alertas que estão aqui presentes é esse alerta que a gente acabou de ver, né? Que é esse alerta via uma URL maliciosa depois de receber um e-mail suspeito, né? Então, aqui por dentro de Relationship, eu consigo ver o motivo desses alertas estarem correlacionados por dentro desse incidente. Então, por exemplo, os endpoints, os diretórios presentes, os comandos realizados, então toda a parte de URL tem uma certa semelhança, então o Vision One ele consegue detectar essas semelhanças e montar essa estrutura aqui de incidente para que a gente tenha essa visibilidade, né? Então, um ponto interessante aqui, né, que a gente consegue, novamente, clicar, né, por dentro desses incidentes e ter aquela visão gráfica do que está acontecendo, né? Então, aqui, basicamente, eu tenho uma visão que esses endpoints acessaram essa URL e a minha feature, né, de Web Reputation, presente tanto nas minhas soluções de proteção de network, presente também na minha solução de app e proteção de workloads, eles acusaram, né, que essa URL é maliciosa. Então, é mais um dos pontos presentes para dentro desse alerta, né? Então, a gente tem presente ali esses alertas que a gente consegue
abrir e fazer esses pontos de investigação. Mas a gente tem um outro ponto interessante aqui por dentro do Incident View, que é a minha parte de Incident Timeline, tá? Então, aqui eu vou ter um escopo montado, né, do que foi identificado, o que foi realizado, né, através desse incidente que gerou toda essa cadeia ali de ataque, né? Então, por exemplo, o primeiro evento ocorreu foi esse recebimento desses links através do IP phishing. Então, eu tenho uma acusação do meu Web Reputation Service de que essas URLs são maliciosas, né? E depois eu tenho uma execução do ipconfig, né? Aí a gente pode ver a pergunta, né? Cara, o ipconfig, por que ele atuou como crítico, né? Se pode ter sido algo comum, realizado pelo usuário e tal. Então, a gente pode aqui, né, como ponto de atenção, tentar saber mais sobre esse evento, né? Então, aqui eu vou clicar no alerta, tá? Então, basicamente, nesse alerta eu tenho uma máquina, que esse usuário estava conectado, e a gente tem um arquivo que foi executado, né? E a gente tem esses comandos que foram realizados, né? De ipconfig whoami. Então, por que isso aqui? Tentar entender primeiro o que aconteceu. Isso foi gerado, esses comandos foram gerados pelo usuário ou foram gerados, por exemplo, por esse executável, né? Então, a gente pode clicar aqui na máquina e dar um Check Execution Profile, tá? Quando a gente dá o Check Execution Profile, a gente tem a visibilidade de todos os processos que rodaram nessa máquina, tá? Então, aqui a gente vai caminhar um pouquinho para tentar ter a visibilidade do que realmente está interessando para a gente nesse momento, que é a execução desse services.exe, tá, pessoal? Então, a gente tem diversas técnicas observadas aqui, né? Possível credencial dumping via Mimikatz, possível dumping de credencial via linha de comando. Então, se a gente clicar aqui em eventos, a gente, por exemplo, aqui consegue ver os processos criados através desse executável, né? Então, ele criou ali um comando via PowerShell, rodou algumas DLLs, né? E aqui presente, a gente vê tanto o executável do whoami, quanto o executável também do ipconfig. Então, esses comandos, a gente vê que rodou através desse processo, né? Que já, de nome ali, a gente já vê que não é algo normal, né? Que está o services com dois s.exe. E isso prova para a gente, né, que, cara, o usuário recebeu um e-mail com uma lista maliciosa, ele clicou nesse e-mail, essa URL ela estava ali definida ali pela parte de web services como uma URL de comando encontro. Depois dele clicar, executou esse processo na máquina dele, e desse processo a gente já tem uma visibilidade aqui de que pode estar numa fase de reconhecimento do ambiente, né? O atacante ele pode estar rodando tanto o ipconfig, tanto o whoami, para pegar mais informação, coletar mais informações ali sobre o ambiente, para dar continuidade nesse ataque, né? Então, são informações, né, que são, cara, de suma importância ali para quem está no dia a dia ali de frente, obter, né, e ter essa visibilidade para estar tratando desses incidentes de segurança, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente tem, né, como eu falei anteriormente, a gente tem ali o timeline, então eu consigo navegar por entre esses alertas e identificar ali, basicamente, o que está acontecendo em cada um desses eventos. Outro ponto importante aqui dentro do Incident Timeline, é saber, né, quais passos foram tomados, em qual passo eu estou agora do atacante. Então, ele gerou um spear phishing, o usuário clicou, ele conseguiu fazer um acesso via command e control para a máquina do usuário, ele começou a fazer a parte de reconhecimento, e ele começou ali a utilizar, né, realizar dump de credenciais utilizando o Mimikatz, né? Então, a gente aqui, basicamente, tem todo o storytelling ali do incidente, né, do que aconteceu desde o início, desde o usuário ter recebido esses e-mails comprometidos, né, desde o momento que o atacante já ganhou ali um acesso e está conseguindo executar processos ali maliciosos na máquina. Impact Scope aqui eu tenho uma listagem, né, pessoal, de todos os ativos presentes por dentro desse incidente, né? Então aqui eu tenho uma listagem de endpoints, servidores, eu tenho uma listagem de contas de usuários que foram utilizadas, eu tenho as mailboxes que receberam esse e-mail de spear phishing, né?
E aqui em Highlighted Objects, eu tenho todos os eventos que aconteceram, tá? Por dentro desse incidente, né? Então, tenho todas as contas de e-mail, tenho todos os processos que rodaram, a gente tem todos os arquivos que foram executados, né? E um ponto interessante é que, através do Highlighted Objects, eu consigo também tomar algumas ações, né? Então, por exemplo, aqui, a esses itens referentes, né, a e-mails que foram enviados para caixas de mailbox dos usuários, a gente consegue estar marcando um checkbox e automaticamente abre um campo aqui de response para a gente quarentenar ou deletar essa mensagem, tá? E como eu falei, isso aqui, através de integração com o Cloud App Security, a gente consegue estar tomando essas ações, tá? Perfeito, pessoal. Acho que essa parte aqui de incidente, eu acho que a gente já resumiu bem, né, com a quantidade do que a gente tem, né, de visibilidade, também de ações que a gente consegue tomar referente a esses incidentes, né, esses alertas que foram trazidos aqui pelo Vision One. Um outro ponto importante, né, que é algo que ainda está em preview aqui na solução, eu acho interessante compartilhar com vocês, porque quando a gente está falando desse conceito de plataforma, né, então, o XDR, né, como eu acabei de mostrar ali, a parte de Workbench, a parte de incidente, é uma das features, é uma das aplicações que estão por dentro do Vision One. Hoje a gente também tem parte de dashboard, tá? Dashboard voltado para o time executivo, voltado para o time de operações, e aqui a gente consegue trazer um risk index, né, de como está ali a maturidade de segurança, né, baseado em nível de um risco ali de 0 a 100, a gente consegue trazer essa informação e colocar ali o nível de exposição em que o ambiente está hoje, tá? A gente consegue aqui tá comparando, né, a companhias do mesmo tamanho, da minha mesma região, ou que estão presentes no mesmo segmento, né? Então, consigo ali ter uma métrica, né, de como está a minha postura de segurança frente ao mercado e frente aos meus concorrentes, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem uma lista aqui de devices, onde a gente tem a visibilidade, né, do que está gerenciável, do que não está, né? Então, a gente consegue ter essa visibilidade, trazer essa visibilidade para o time de executivos, né? Então, a gente também tem a parte de Internet Facing Asset, que mostra para a gente, né, a quantidade de domínios e aplicações que eu tenho que estão publicadas para a internet. Então, a gente consegue também fazer um estudo, né, de como é que, cara, o que eu tenho hoje posicionado de cara para a rua, tá? Como é que está o meu nível de segurança, se eu tenho possíveis CVEs, né, que podem ser ali exploitados ali, né, pelo atacante ali de forma remota. Então, é algo que a gente consegue ter visibilidade também, nesse nível de dashboard, de relatório aqui por dentro do Vision One, tá, pessoal? Um outro ponto, né, que é bem recente, na verdade, é a parte de Security Configuration, onde a gente consegue trazer como é que está o nível de postura de configuração, né, em forma de health check mesmo das soluções da Trend. Como é que está a minha postura hoje de configuração? Então, consigo aqui, né, ter a visibilidade da quantidade de agentes instalados, né, em endpoints e servidores, e também baseados em sistemas operacionais, né, eu tenho esse quantitativo, e aqui a gente vê cada módulo presente nas soluções, né, de EPP ou de proteção ali de servidores. Eu consigo ter visibilidade se o meu parque, por exemplo, está implementado com a parte de IPS, tá? Que traz ali também o nosso conceito ali de virtual patching. Então, aqui eu tenho a visão que o meu host IPS, por exemplo, só está habilitado para 6 endpoints, né? Então, é algo crítico ali que a gente tem que ter um trabalho ali para estar corrigindo por dentro da própria configuração da solução, né? Então, são coisas que a gente consegue trazer, né, a nível de visibilidade aqui por dentro da solução, que são interessantes ali, tanto para o time de executivos, a gente também tem a parte de Operations Dashboard, que aqui é mais voltada ali para o time de linha de frente. Então, a gente, baseado nesses conceitos, né, de contas comprometidas, vulnerabilidades detectadas no ambiente, a gente consegue trazer essa informação e também trazer um nível de risk index para o ambiente, né? Então, aqui a gente, por exemplo, na parte de detecção de vulnerabilidade, a gente tem a visibilidade dos CVEs que estão presentes no ambiente, né? E aqui pode ser feito um estudo, né, para o time ali que está administrando, o que eles vão priorizar para fazer atualização de patch. A gente consegue também, por exemplo, por dentro clicando aqui em um CVE, né, que está classificado como crítico, eu consigo ter a visibilidade, né, das regras que eu preciso ter habilitado nas soluções da Trend para estar protegendo
o meu endpoint, o meu servidor contra esse CVE. Então, eu consigo, né, através da nossa feature de HostPass, das nossas soluções de app e das nossas soluções de proteção para servidores, proteger, né, os endpoints, servidores contra esses patches de segurança, mesmo que o patch de segurança não tenha sido aplicado, né? Então, a gente já tem ali uma vacina, a gente já tem ali uma configuração que vai proteger esses endpoints, e aqui ele já te traz a informação do que precisa estar habilitado nas nossas soluções. Perfeito, pessoal. Eu acho que, basicamente, para hoje é isso. Eu acho que a gente pode abrir agora uma janela para perguntas e respostas. Paulo, o que você acha? Legal, Bonon. Obrigado aí. Foi muito legal essa apresentação. Eu acho interessante esse conceito que você passou, né, de uma plataforma única voltada tanto para detecção e resposta a incidentes, que é o conceito do XDR, né, Extended Detection and Response, tanto para coleta, digamos, dos próprios informações dos diversos pontos dentro da organização, via telemetria, via log, ou seja, via APIs, para que isso seja centralizado em um local único, para que seja tratado a partir de uma inteligência, de uma camada de segurança, esteja ali disponível para que se possa detectar e responder de forma automatizada ou não, de maneira eficaz e eficiente, e ainda sirva aí de uma console, de uma ferramenta para que toda a equipe do SOC possa utilizar na hora de responder às ameaças mais avançadas possíveis, e, além disso, atrelada totalmente à parte de risco e análise de postura de configurações, como você bem mostrou. Alguns amigos já estão fazendo algumas perguntas. Eu pediria para que quem tivesse perguntas adicionais continuassem fazendo no chat, porque agora o Bruno Lima vai terminar, só concluir um pouco, fazer uma visão dos benefícios de fato dessa solução, tanto da visão inicial, da visão future, com a própria plataforma, que é uma das soluções, uma das ferramentas que nós utilizamos nessa nossa visão um pouco mais ampla da future, para que depois o Bonomo possa nos ajudar aí para endereçar os questionamentos que foram feitos no chat. Bonomo, obrigado novamente. Continue conosco para nos ajudar nos questionamentos que estão sendo feitos até então. Bruno, fique à vontade no prosseguimento. Perfeito, excelente. Eu vou compartilhar aqui o slide novamente. Então, perfeito, pessoal. Aqui a gente traz alguns benefícios esperados com essa nossa oferta de gestão de ameaças, juntamente com essa plataforma da Trendmicro, né, e outras tecnologias que a gente entrega nessa oferta. E primeiro, né, qual que é o benefício, né, que a gente tem? A visibilidade, né? Com essa oferta e com plataformas nesse nível, né, de visibilidade, a gente consegue enxergar em vários pontos do nosso ambiente as possíveis ameaças e detectar rapidamente os incidentes. Proatividade, aplicando, né, constantemente as melhores práticas de mercado, as nossas tecnologias, tendo uma visibilidade, né, do nível de exposição, né, do meio ambiente, e com isso definindo, né, onde a gente precisa priorizar mais ou menos, e, né, preditividade. A gente ganha preditividade, né, com toda essa parte de monitoramento constante, né, antenados a ameaças que estão acontecendo, né, globalmente. Com isso, né, com essa preditividade também, o controle, né, e prevenção, né, aplicando as melhores práticas e prevenção em caso de uma identificação de alguma ameaça que está ocorrendo para o nosso segmento, para a nossa empresa. E com tudo isso, né, ter alertas, né, imediatos em caso de uma identificação de um possível incidente ou de uma ameaça, para que a gente possa, né, o mais rápido possível tomar as devidas ações. E tudo isso, né, de forma integrada. A gente tem uma central
né, de inteligência de segurança, né, onde por trás disso tudo a gente tem toda a inteligência, todo o time de inteligência alimentando, né, tudo isso, né, para que a gente seja de fato preditivo e efetivamente reduzir o risco, né, a esses diversos ataques, nessas diversas ameaças. Perfeito? E aqui eu trago, né, a nossa visão, né, de segurança de ponta a ponta, né, onde a gente, de fato, trata esse tema, né, com segurança em profundidade, que vai desde o planejamento, né, com solução de gestão, risco e compliance, né, no pilar de planejamento. No pilar de proteção, né, são tecnologias e processos para tratar de proteção, que vai desde a proteção do usuário, meio de comunicação, proteção de dispositivos, aplicações e proteção de informação. E, por fim, né, essa oferta que nós apresentamos, né, que é a gestão de ameaça e a oferta de continuidade de negócio, né, que forma o pilar de resposta a incidentes. Perfeito? Então, essa é a visão, né, que eu queria trazer. E caso queiram conhecer, né, alguma dessas soluções, nos procurem, estamos à disposição. Perfeito? Obrigado. Bruno, muito Estão obrigado. os nossos contatos. Muito obrigado pela apresentação, Bruno. Expõe. Bonomo, está por aí? Sim. Pode falar, então vamos lá, chegou a hora das perguntas, hein? A primeira pergunta é: a solução Vision One possui recurso de NDR? O Luciano Santos nos pergunta isso. Então, ele possui uma integração, né, com a nossa solução, que é o Deep Discovery Inspector, e essa solução, no caso, ele seria o NDR, né, é uma solução ali de proteção para network, né, então é uma appliance de rede, ele vai ficar escutando esse tráfego, e ele tem também essa funcionalidade de envio de telemetria, né, até para detectar a movimentação lateral na rede, né, para dentro do Vision One também, tá? Legal, legal. A segunda pergunta, também do Luciano Santos: a solução Vision One faz o isolamento de uma máquina apenas de forma automatizada ou executa o isolamento também de forma agendada? Agendada ainda não é possível, tá? Existem duas formas. A gente consegue acessar o alerta e fazer o isolamento de forma manual, ou a gente consegue automatizar esse processo, caso seja um alerta de nível de criticidade muito alto, a gente consegue automatizar para que a solução ali já faça o isolamento do endpoint. Entendi. De forma manual, por exemplo, identificando algo antes, eu indo e pedindo para que o Vision One tome essa ação, eu também consigo ou não? Sim, através do alerta, né, isso é a nível de interação mesmo, ali graficamente, eu tenho ali o ícone do endpoint, eu posso clicar com o botão direito e indicar para que esse endpoint seja isolado. Legal. O que faria sentido, talvez, né, visto que dentro das regras ou então das definições pré-definidas, da inteligência artificial, isso não foi identificado, o serviço de SOC ou então algum dos serviços de suporte acaba tomando essa ação de preditividade ou de uma análise de isolar algum tipo de máquina. Acho que atenderia aqui pelo que foi perguntado pelo Luciano. E a última pergunta, que é do Anderson Pedrosa, ela diz o seguinte: a solução Vision One pode ser usada em paralelo com algum software de antivírus de terceiro ou precisa ter Trend Micro também no dispositivo do endpoint? Então, por exemplo, uma solução que utiliza um app que não é da Trend Micro, a gente consegue fazer a instalação do XDR Sensor e, basicamente, o que esse sensor vai fazer é a coleta de telemetria dessa máquina para enviar para o Vision One, tá? Claro, né, se a gente tendo um app da Trend instalado, o nível de telemetria que a gente retira desse agente é muito maior, né, nível de informação ali, do que, por exemplo, se estiver utilizando um outro app. Mas é possível, um ambiente que tenha outro app, a gente está recebendo também telemetria de endpoints e servidores, tá? Na parte de resposta, o isolamento da máquina, chegando pelo menos ao isolamento, a gente conseguiria ou somente detecção, Bonomo? O isolamento, eu creio que seja possível. Legal. Então, pelo menos a gente consegue isolar aquela máquina e faz um tratamento, quiçá, Sim. com o próprio time de SOC, o time de MSS, o time de gestão, que vai ser responsável, de fato, pela resposta naquele ambiente, ele vai tratar frente à solução de terceiros.
ou então uma oferta que a Trend costuma até fazer, né? Nós como parceiros, nós fazemos muitas das vezes essa oferta de um próprio bundle, aí a gente está entrando numa parte até comercial, né? No qual o próprio Vision One, ele é acompanhado da solução de endpoint, da solução de proteção de CAS, né? Ou seja, de Office 365, e muitas das vezes também a proteção de NDR. Então, a Trend conta com ofertas bastante agressivas do ponto de vista de ofertar soluções em conjunto, para que a identificação disso seja em conjunto e a resposta também seja bastante orquestrada. No âmbito de soluções que a Trend não atua, como foi o caso que o Bonomo mencionou, por exemplo, de gateways, de firewalls, a Trend tem uma vasta lista de compatibilidade justamente para que se possa bloquear IPs, né, bloquear usuários, ou seja, tomar ações tanto da detecção, tanto da própria resposta. E, sem dúvida, nesses cenários um pouco mais extensos, um pouco mais complexos, no qual é ofertado uma solução, de fato, como o Bruno ofertou, o Bruno mencionou, o Bruno apresentou, de detecção e resposta, gestão de vulnerabilidade e detecção e resposta, sem dúvida. Aí é uma agressividade bastante grande, tanto no desenho e tanto na oferta, para que esse cliente consiga tanto detectar e responder no ambiente tecnicamente e tanto conseguir encaixar dentro do seu budget o próprio investimento, o próprio projeto. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que são essas 3 aqui que apareceram para mim. Deixa eu olhar se tem mais alguma. Não, Israel deu uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Israel. Obrigado pela sua participação. Então, não havendo mais perguntas, pessoal, eu agradeço a presença de todos, principalmente ao Bruno Lima, e agradeço também ao Henrique Bonomo pela disponibilidade em estar conosco e fazer essa apresentação. Conto com todos os presentes aqui no nosso webinar Segurança da Prática do próximo mês. Em breve, nossa equipe de marketing vai estar entrando em contato com vocês para poder anunciar o tema do mês que vem. Nós tivemos no mês passado que tratou de proteção da informação, esse mês de resposta a incidentes, e o próximo tema já está aí saindo do forno e já o time de marketing vai estar entrando em contato com vocês para poder estar anunciando o webinar do mês que vem, tá? E nós vamos também, o time de marketing vai estar entrando em contato com vocês para que vocês possam dizer o que acharam desse nosso encontro, dar dicas, ou seja, para que esse processo seja, inclusive, melhorado, se vocês estão de acordo desse modelo de apresentação de visão, uma conversa de como é que está o mercado, uma apresentação de uma demo, também eu acho que é um canal aberto aqui, que é a ideia que a gente tem, tá bom? E entre em contato com o seu gerente de conta, caso queiram essa apresentação para outras pessoas dentro da empresa de vocês. Bonomo, Bruno, agradeço muito a presença, a todos os presentes também desejo uma boa tarde e até mais. Até o mês que vem, pessoal. Perfeito, mais, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, Bonomo. Um abraço. Valeu, boa tarde a todos. Bom trabalho. Tchau.